Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, hoje é dia 11 de julho de 2023, esse aqui é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo é trazer as principais informações e notícias do dia que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso, que é o que importa pra gente aqui, perfeito? Eu vou deixar aqui um recado rápido para vocês, semana que vem, do dia 17 ao dia 21 de julho, eu vou estar de férias, então não vai ter Bom Dia Day Trader às 8h30 da manhã e também não terá o Arriscando a Própria Pele às 8 da noite, onde eu mostro aqui as minhas operações no Day Trade na conta real. Se você assistir o vídeo do começo ao fim, você vai aprender a operar no mercado financeiro na modalidade Day Trade. Mas eu vou deixar aqui um presente para vocês, eu vou deixar uma mentoria para Day Trade iniciante. Lá você vai aprender como ter Profit Pro, que é a plataforma que a gente usa para fazer Day Trade aqui e muitos dos traders utilizam. Gratuitamente também vai aprender a negociar a sua corretagem com a sua corretora ou ter corretagem zero, além de muito mais informações impactantes para você que quer tomar a decisão de operar no mercado financeiro na modalidade Day Trade ou não, para você que quer usar o Day Trade como profissão, para você que quer usar o Day Trade como investimento. Então assista, vai ficar só 7 dias no ar, depois eu vou começar a tirar os vídeos, não perca, em breve eu vou começar a deixar aqui o e-book para vocês. Mas antes de mais nada, vamos para as principais notícias do dia, que é o que importa, o que interessa pra gente aqui, perfeito? Começando com o estímulo chinês à sua própria economia. Eles estão com um problema na economia deles, eles não estão crescendo no ritmo que costumam crescer e vão começar a injetar estímulo no mercado imobiliário chinês para que esse setor que está em crise já há algum tempo pare de segurar a economia chinesa e eles voltem a avançar no crescimento. Isso fez com que o mercado asiático hoje ficasse mais animado, então fechou em alta. Em breve a gente vai mostrar quando a gente for para as bolsas. Perfeito, também tem às 9 horas da manhã o IPCA aqui no Brasil, que é o índice de preços ao consumidor amplo, ou seja, uma cesta básica de preços que as famílias utilizam. Isso é importante, dá um norte, um direcional, dá a informação de como a economia vai andar. A partir disso, a expectativa é que venha um IPCA mais baixo, ou seja, a gente tem uma deflação. Isso acontecendo já abre espaço para uma sinalização de queda de taxa de juros em agosto, na reunião que a gente vai ter do Copom, perfeito? Também é esperado para amanhã o IPCA americano e a mesma coisa, que lá realmente a gente tem uma queda também no IPCA deles, para que isso impacte na inflação deles e já tem a sinalização de ou manter ou cair a taxa de juros americana, que é o que o pessoal espera do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano, perfeito? Então agora vamos dar uma olhada nas bolsas, vamos ver como é que está a cotação das bolsas e o fechamento da Ásia. A Ásia fechou toda positivo, toda no verdinho hoje. A Europa também está em sua ampla maioria em alta, dadas as informações que a gente falou do mercado asiático e a possibilidade também de uma queda do IPCA americano. Os Estados Unidos também fecharam praticamente em alta e agora vamos lá para os principais indicadores que a gente tem importantes a gente acompanhar. O EWZ fechou em queda de 1,09%, tá? O barril Brent petróleo cotado a $77, tá? Também com uma leve alta de 0,20%, o minério de ferro a 108, também com uma leve alta de 1,83%. A gente tem o DXY, que é o índice do dólar, em queda de 0,26%, cotado nesse momento a 101,259 pontos. Tem o VIX, o índice do medo americano, numa leve queda de 0,20%, lembrando que a gente veio de 3 altas grandes consecutivas, mas isso também não impactou, não oferiu no mercado mais volátil. A gente tem as bitcoins em alta de 0,10%, cotado nesse momento a $30.414. Já falei diversas vezes aqui das bitcoins, que é a possibilidade de alta até $64, 64 mil dólares, então vamos ficar atentos, está acontecendo, o movimento não vai de uma vez, óbvio, ele vai se movimentando a partir do que o preço vai dizendo pra gente, e a determinação, o movimento, o estudo gráfico diz que realmente as bitcoins estão em alta, perfeito? Vamos dar uma olhada aqui nas principais notícias do dia, no calendário econômico, para entender o que vai acontecer de impactante. Sempre quando a gente vem aqui, a gente fala dos principais horários da bolsa, principalmente de manhã. A gente tem IPCA, como eu disse anteriormente, às 9 horas da manhã, é importante a gente acompanhar, isso já vai fazer com que o mercado futuro que abre às 9, abra só alavancando para alguma direção. Cuidado com a direção que ele vai tomar, vamos prestar atenção no que o gráfico está dizendo, porque às vezes o preço, quando vem a notícia, o preço vai para um lado. Depois que a notícia se arrefece, o preço começa a tomar a sua direção referente ao estudo gráfico. Então daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no gráfico, tá? A gente também tem às 1 hora da tarde a perspectiva de energia a curto prazo dos Estados Unidos, tá? Essas são as principais notícias. Depois a gente vai ter umas 11 horas da noite, mas aí a bolsa já vai estar fechada, não vai impactar em movimento de bolsa aqui no Brasil, tá? Agora vamos para o mais importante, fazer estudo gráfico do que a gente opera no Day Trade aqui, que é o índice futuro e o dólar futuro. Vamos começar pelo índice futuro, e aqui está o índice futuro 60 minutos, e eu falei para vocês ontem que a expectativa era de um índice futuro em queda, e foi o que aconteceu. Esse foi o movimento do índice futuro que vocês estão vendo aqui. Eu vou até ampliar
ampliar um pouquinho mais para a gente ficar com uma visão um pouco melhor. Esse foi o movimento, apesar de ser um movimento curto, tá? A gente ter um movimento do índice futuro em pontuação ali em média de 1.273 pontos, lembrando que a gente tem uma média de 1.700 pontos, não deu muita oportunidade operacional, tá? Mais pro final do dia que foi dar alguma oportunidade, mas aí já passou do horário operacional tranquilo, então a gente não fez nada aqui. Se vocês assistiram ontem ao Scan na própria pele, vocês vão entender o que aconteceu, perfeito? Então agora vamos ver qual é a expectativa do dia, tá? Lembrando, quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele não tá direcional. Se você olhar aqui os 60 minutos, você vai perceber aqui o que? Um movimento de alta, depois de baixa, um novo movimento de alta que bateu nessa região aqui de suporte, depois um novo movimento de queda, uma nova alta, até chegou a romper, esboçou aqui uma reação de alta, mas tinha de novo um outro suporte acima desse suporte 60, tem um suporte no semanal que é muito mais forte, lembrando que quando o suporte está em tempos gráficos maiores, mais forte ele fica, para romper ele é mais difícil, tá? E a gente teve uma queda violenta aqui que deu boas oportunidades, depois uma nova alta, e aí ontem teve essa queda, mantendo o mercado lateral. Notem uma coisa importante, como identificar um mercado lateral, como identificar um mercado bem ruim de se operar. Quando a gente tem as médias se embolando entre si, tá? Então eu vou pegar aqui uma outra ferramenta para explicar para vocês, e a cada dia que a gente faz aqui o estudo gráfico, a gente traz uma informação nova para que vocês entendam como funciona o gráfico e comecem a utilizar no mercado, nas operações de vocês e também nos investimentos que vocês fazem. Perfeito? Olha aqui como começa a embolar, a gente começa a ver a média móvel aritmética verde de 20 períodos se embolar aqui com a média móvel roxa de 9 períodos exponencial e também com a média móvel branca aritmética. Então a gente vê aqui um conjunto de médias emboladas, apesar do mercado agora estar apontando para baixo, olha como ele está zigue-zagueando aqui, a gente pode ver novamente um zigue-zague para cima, principalmente se vir a informação que a gente espera do IPCA aqui no Brasil. Então a gente pode ver um solavanco para cima logo na abertura do mercado com um bom gap, e aí dependendo do tamanho do gap do movimento, fica muito difícil operar no decorrer do dia, porque o mercado pode ficar sem tanta força de movimento. Já aconteceu outras vezes, inclusive ontem o mercado foi bem fraco, tá? Então a gente fica aqui acompanhando a expectativa. E aí, o que esperar para nosso índice futuro hoje, para as nossas operações de day trade, tá? Olhando 60 minutos, eu acredito que ele tem ainda espaço para cair. Mas, como ele tá bem incerto, tá? E eu tô vendo aqui um movimento bem ruim, além desse movimento bem ruim, eu tô vendo aqui uma zona de suporte, tá? Então vamos aqui dar uma olhada. Nessa regiãozinha aqui, ó, olha só aqui, ó, que chato, a gente tem essa zona acontecendo, a gente tem também essa outra zona acontecendo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? São zonas fracas, tá? São zonas fracas, isso é fato, não vai auferir muito no impacto de segurar o preço, mas como ele tá formando essa lateralização toda, a gente pode ver aqui um movimento chato, para ele romper, ele pode ficar aqui rabiscando o gráfico, depois, se a notícia vem boa do IPCA, depois de uma alta, para ele fazer uma queda e ficar aqui rabiscando o gráfico, isso corta as nossas possibilidades, pode ficar tomando stop nessa região. Então só dando um ponto de atenção a essa região aqui, apesar da expectativa ainda ser o nosso índice aqui em queda, tá? Mesmo com a possibilidade de uma notícia boa com relação ao IPCA. Como aqui tá muito bagunçado, e quando a gente enxerga um mercado muito bagunçado, a gente vai para um tempo gráfico maior. É assim que a gente trabalha aqui, é assim que trabalha quando você analisa o gráfico. E num tempo gráfico maior, a gente nota que essa zona de bagunça aqui acontecendo, olha como fica mais evidente essa região aqui, ó. E aqui tem uma retração de Fibo que eu passei para vocês, e de novo, já falei algumas vezes aqui para vocês, a expectativa aqui é que a gente venha na retração de 50% de Fibo, que também está próximo da média móvel de 200 períodos aritmética no diário, tá? Que é um movimento de queda, tá? De mais ou menos 2.256 pontos. Não quer dizer que vai de uma vez, lembrando que a média não quer dizer que vai determinar esse movimento de preço. A média de volatilidade no nosso índice futuro é de 1.700 pontos. Então aqui a gente tem realmente uma expectativa que ele ficar sambando e poder cair. Mesmo vindo uma notícia boa do nosso IPCA, vamos ficar atento. Apesar de que a gente tem a Europa e os Estados Unidos em alta, a Ásia fechou em alta, então realmente isso pode dar um ânimo para nossa bolsa aqui. Como a gente vê aqui, em determinados momentos, baixa, alta, pode ser que a gente se mova aqui para alta, tá? O problema é que a gente tem aqui um movimento de 2.086 pontos. Mas você falou, Adriano, você não falou de 1.700 pontos? Falei, mas a gente vai encontrar aqui, ó, a média de 20 períodos aritmética, a média de 9 exponencial, e se a gente for para 60, que atrapalha bastante ainda, olha só o que a gente encontra aqui nos 60 minutos. Nos 60 minutos a gente vai encontrar aqui, ó, se a gente for no mercado de alta, tá?
A gente vai encontrar aqui a média móvel exponencial de 9 períodos, logo aqui um pouco acima do preço do fechamento. Tem a média móvel aritmética verde de 20 períodos e tem a média móvel aritmética branca de 200 períodos. Então aqui tem um monte de médias. Você fala, Adriano, mas qual é o problema das médias? Médias são zonas de suporte ou resistência, dependendo do movimento do preço, naturais. Então além das zonas naturais de suporte e resistência, a gente também tem a zona aqui, essa mega zona que eu desenhei para vocês aqui de suporte logo acima do preço. E essa outra zona aqui enorme também no diário, no semanal, que aparece aqui. Então o mercado de alta hoje vai ser difícil de operar, a não ser que ele vá com muita força direcional e volume financeiro. Então vamos ficar atento a isso. Agora vamos dar uma olhada no dólar, tá? Que é o que nos interessa também. O dólar fez também o que eu falei ontem. Todo dia a gente faz o estudo gráfico aqui e todo dia o gráfico dá o direcional do que o mercado vai fazer e todo dia acontece, então é importante a gente acompanhar. Óbvio, a análise gráfica não é bola de cristal, não quer dizer que eu vou olhar, analisar e vai acontecer. Quer dizer que o preço está sinalizando aquele movimento. Se ele vai fazer aquele movimento ou não vai depender do decorrer do dia, das informações e das notícias que saem, do que está acontecendo de impacto econômico no mundo. Então é muito importante a gente ter essa visão, tá? Então ele fez aqui um movimento de alta que a gente estava esperando, a gente esperava um índice para baixo e um dólar para cima, deu pouca oportunidade, deu um trade aqui que eu fiz ontem, gravei e mostrei para vocês. Então você quer saber o resultado? Confere lá no Arriscando a Própria Pele que você vai saber o que aconteceu. E o mercado não fez mais nada, lembrando que a gente tem um movimento de alta aqui interessante, já com um pivô formado, que eu já falei para vocês, no diário, a gente já vai lá ver, ó, esse momento de alta, impulsão, retração, nova impulsão, e aqui o mercado se arrefeceu, só que começou a tomar a tendência de alta de novo, tá? Ele furou todas essas médias aqui, mas também está embolado, consolidado. A gente também está aqui com essa zona, mega zona aqui, para ele se movimentar. Vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo no diário, que pode falar mais coisas para a gente, porque agora os 60 minutos está embolado, não tem muita coisa com que a gente vê. Lembrando que eu falei para vocês lá no índice, tá? E eu vou só evidenciar no dólar que está acontecendo a mesma coisa também, tá? Olha só aqui no dólar que a gente tem aqui, ó, a média móvel exponencial roxa de 9 períodos aqui, embolando com a média móvel aritmética branca, tá para baixo, exponencial tá para cima, a 200 tá bem abaixo. Isso é bom porque isso pode dar espaço. Se o mercado começar a subir do dólar, vai dar oportunidade de a gente conseguir fazer bons trades aqui e trazer o gain. Sempre é bom lembrar que o nosso objetivo aqui não é torcer para o mercado ir para uma direção ou para outra, mas sim que ele tome a direção num lugar que tem espaço em branco, espaço onde não tem média, não tem suporte, não tem resistência, para que a gente possa tomar a nossa decisão de operar nessa região. Perfeito? Então vamos só pincelar aqui o diário, ver o que aconteceu. Nós temos uma retração no diário e temos um pivô também no diário, tá? Com um fundo duplo, já vou mostrar para vocês, tá? Essa retração foi atingido o primeiro alvo de retração de FIBO, tem o segundo alvo, que é a retração de 50%, que é uma retração bem forte que acontece. A gente tem esse pivô formado aqui, então deixa eu só aproximar mais o gráfico aqui nos 60 minutos, para ficar mais visual aqui para vocês, tá? Então a gente tem esse movimento, ó, a gente teve esta queda muito forte, fez um fundo, nova alta, fez outro fundo, nova alta. Isso aqui é um fundo duplo. Quando a gente vê um fundo duplo e rompe a linha do pescoço, a gente pega e traça a FIBO a partir da linha do pescoço, tá? Então olha só, o primeiro alvo de FIBO tá aqui em cima, que ainda não foi atingido, chegou bem perto e tá ali próximo da região de retração de 50%, então aqui no valor de 4,98, 4 dólares 98 centavos ou 93 centavos no mercado, e 4 dólares e 83 centavos no mercado futuro é uma possibilidade de movimento. A gente tem ali logo acima do preço nesse movimento, tá? Uma diferença de 65 pontos, ou seja, movimento ali dentro do range de um dia, pode ser que aconteça, vamos ficar nessa expectativa, pode dar coisa boa. Então tem uma área mais vazia de alta, se subir fica um pouco mais simples de operar, se cair a gente tem aqui diversas médias móveis que pode servir de novo como zona de resistência na queda, perfeito? Perdão, de resistência, isso mesmo, como eu disse para vocês. Então aqui vamos ficar atento ao que vai acontecer para o mercado. Espero que vocês todos tenham gains hoje, espero que vocês tenham entendido o que a gente fez aqui na nossa análise ampla, para que a gente consiga tomar uma melhor decisão nas nossas operações do day trade. Desejo a todos um forte abraço, que todos tenham um lucro no bolso, ganhem hoje, tome cuidado no mercado que vai acontecer, principalmente nesse período da manhã que é recheado de notícia. Cuidado com os horários importantes de volatilidade na bolsa. Espero vocês hoje às 8 da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu dinheiro, meu capital de verdade, mostrando as minhas operações, e você assistir do começo ao fim, você vai começar a aprender a operar no mercado financeiro na modalidade day trade, utilizando como investimento ou utilizando como profissão, como é o meu caso. Até mais tarde, pessoal.